Olá, meus amigos, novamente juntos, nesse estudo que estamos fazendo há algum tempo, através de videoaulas, sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Vocês vão se recordar, talvez, que no programa anterior, nós estávamos já no capítulo 2, no início da obra, e estávamos examinando as questões dos constituintes do universo, aquilo do que o universo é feito. E através das perguntas de Kardec, nós chegamos à noção, e já tínhamos esta impressão, de que temos dois grandes elementos. O elemento material, até mais conhecido de todos, e o elemento espiritual. Então, espírito e matéria. E naquela pergunta onde estávamos, a pergunta de número 26, a resposta introduzia, claro, a ideia da trindade. E aí, trazendo a figura de Deus. Deus, Espírito e matéria. E ainda na mesma resposta, a espiritualidade começa a falar do fluido cósmico universal. Que é algo que nós não conhecemos bem, diga-se de passagem. É uma questão introduzida pela espiritualidade. E eles colocam, desde o primeiro momento, a ideia de um elemento que fizesse a ligação entre algo tão no extremo oposto, que é a matéria, em relação ao espírito. E esse elemento seria um elemento, ao mesmo tempo que fizesse como um elo de ligação uma relação entre as duas grandes questões, mas ao mesmo tempo e talvez algo que pudesse dar origem às questões da matéria e às questões do espírito, e não apenas um elemento de ligação. Na sequência que nós vamos estudar agora, nós vamos ver a ideia da espiritualidade inspirando o codificador e ele dizendo: se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Olhem que interessante. Portanto, se o fluido cósmico universal nós ligássemos mais à matéria, ele é tão sutil, ele é tão primordial, ele se remete propriamente tanto às questões de Deus, que se a matéria tem a ver com ele, o espírito também tem. Porque nós estamos muito lá atrás, na origem de tudo. Vamos seguindo adiante. Está colocado entre o espírito e a matéria, já tínhamos visto. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta, combinações do fluido com a matéria, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. E aí, de novo, a espiritualidade naquela época, um século e meio atrás, deixando claro que as nossas limitações eram muito grandes. Claro que com o progresso da ciência, nós ainda somos muito limitados, mas nós já temos condições ou ferramentas de entendimento para avançarmos um pouco mais, tentando compreender melhor estes ensinamentos que a espiritualidade nos trouxe. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem a qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Muito interessante isto para nós, porque se o fluido universal é aquele princípio que faria com que a matéria se dissipasse, os seus elementos constituintes se dispersasse na imensidão, hoje nós sabemos que o que mantém a matéria como ela é, são questões de campos. E existem 4 grandes campos ou interações na natureza, que não eram conhecidos pela ciência de então. De tal maneira que, por exemplo, nós temos, se buscarmos um componente de matéria, essa matéria é composta de moléculas, que por sua vez é composta de átomos. Naquela época,
era a época da atomística de Dalton. E, portanto, a palavra átomo significava, por Dalton, que a partir daquele componente atômico ele não podia ser subdividido. Depois de Kardec, portanto, depois deste marco histórico do conhecimento universal na Terra, nós vamos ver já no início do século XX, na transição, por volta de 1900, a descoberta dos prótons, dos nêutrons e depois dos elétrons, de tal maneira que nós fomos subdividindo o átomo em si. De tal maneira que, se buscamos uma estrutura atômica, no átomo nós temos os prótons e os nêutrons no nucleon ou no núcleo, e a nuvem eletrônica gravitando em torno desse núcleo. Esse núcleo é composto de prótons e de nêutrons que ficam juntos, unidos pelas forças nucleares fortes do núcleo. E isto tem a ver com o campo nuclear. Se esse campo, por exemplo, nos remete à ideia do fluido cósmico universal, porque ele mantém o nucleon com seus constituintes unido numa estrutura única, nós podemos começar a fazer uma ideia de que o princípio chamado de fluido cósmico, também fluido cósmico universal, que é uma palavra que foi timbrada, vamos dizer assim, por Mesmer, antes da codificação, nós vamos encontrar que talvez a questão de fluido tenha também muito a ver com a questão que só se estudou depois da codificação, que é a ideia dos campos que estão dispersos e que compõem o universo como um todo. O campo nuclear forte, o campo nuclear fraco, o campo gravitacional, que na codificação e nesta pergunta já há uma consideração a respeito, e o campo eletromagnético, que são, portanto, os 4 grandes campos, forças ou interações que permeiam o universo inteiro. E tudo que nós conhecemos, a nível da atualidade, tem a ver com estas 4 interações ou campos. Então, há, de certeza, uma relação entre fluido cósmico universal e a ideia de campos. E aí nós vamos estudar isso um pouco depois, a ideia de campos clássicos, campos já ligados à mecânica quântica e a outros aspectos muito lindos que talvez possamos ver de mais perto logo ali adiante. Seguindo adiante, portanto, essa questão do fluido universal. Ainda na mesma noção, há uma pergunta do codificador que diz assim: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? E nós acabamos de ver a ideia do campo eletromagnético, a força ou a interação eletromagnética. Então, Allan Kardec já trazia uma ideia, pela própria pergunta se nota isto, da relação entre fluido cósmico e a ideia de eletricidade, com o conhecimento da física daquela época. A espiritualidade diz assim: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Reparem a palavra campo. Como ela não existia na época, talvez a espiritualidade quisesse se referir a campo elétrico, campo magnético, usando a palavra fluido, que era uma palavra do conhecimento geral de então. E trazendo a ideia ao mesmo tempo de que fluido magnético e elétrico ainda não são o fluido universal, mas poderiam ser como que desdobramentos, variações já mais adiante da origem que é o fluido chamado cósmico universal ou fluido universal. De tal maneira que ele diz, então, o que chamais elétrico e magnético são modificações do universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Vamos adiante mais um pouco. Vamos para a pergunta número 28, ainda do capítulo número 2 do Livro dos Espíritos. Pois que o Espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão
dar aos dois elementos gerais as designações matéria inerte e matéria inteligente, entendendo que matéria inteligente seria o espírito? Muito bem, a espiritualidade diz assim: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Tipo assim, olha, nós temos uma ideia aqui das coisas todas, mas vocês têm as limitações da linguagem, do vocabulário que vocês normalmente utilizam. E nós temos que utilizar aquilo que vocês conhecem. E a ideia vai adiante. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Vocês vão se lembrar, nesse ponto também, daquele item que é a introdução de O Livro dos Espíritos, em que o codificador faz um texto memorável em que ele valoriza que nós passemos a utilizar os nomes corretamente. E aí é quando ele introduz a palavra espírito, a palavra espiritismo e a ideia para deixarmos a espiritualidade as questões mais claras para nós, para que os termos melhor definidos pudessem nos ajudar a um entendimento correto das coisas, como nós deveríamos propriamente alcançar ao mesmo tempo. Ainda na questão espírito e matéria, ele vai adiante e diz: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência, e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Então fica claro a ideia de dois grandes elementos separados. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. É Kardec quem diz. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo, isto, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. Vejam que lindo isto. A essa inteligência suprema é a que chamamos Deus. Nessa altura, estamos seguindo o capítulo 2 e a etapa seguinte tem a ver com as propriedades da matéria e chegamos na pergunta número 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E aí a espiritualidade diz: da matéria como a entendeis? Sim, porém não da matéria considerada como fluido universal. Ou seja, o fluido universal não é ponderável como os outros elementos ou expressões de matéria o são. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Olhem que lindo, ele traz de novo a vinculação entre o princípio o princípio chamado fluido cósmico universal, ou fluido universal, como algo que tem a potencialidade de gerar tanto os elementos espirituais como os elementos materiais. Ao mesmo tempo, ele é elo de ligação, mas ao mesmo tempo é como se fosse um princípio comum que vai como que derivar os dois grandes elementos. A matéria, que nós já conhecíamos há mais tempo, não tanto quanto conhecemos agora pela física moderna, mas ao mesmo tempo, e muito especialmente com o advento da doutrina espírita, o conhecimento geral das questões espirituais, claro, que aquelas que podemos conhecer, que estão ao nosso alcance. E aí ele vai adiante dizendo: a matéria eterna e sutil,
que constitui esse fluido vos é imponderável, nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. E concluindo, a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Naquela época, as coisas que conhecemos hoje, relacionadas à astronomia, relacionadas à mecânica celeste, relacionadas a aspectos novos da física, não eram do conhecimento de então, fazendo com que essas questões, que são hoje mais simples, fossem contempladas naquela época. A pergunta seguinte é de número 30, e nós vamos considerá-la fazendo com ela o nosso encerramento de agora. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo, a espiritualidade adianta. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem, por efeito da sua união em certas circunstâncias. E reparem, olhem que extraordinário que já se depreende aqui. A partir da codificação, o avanço da física foi enorme. E nós tínhamos nos referido antes de que próton, nêutron e elétron é de um conhecimento que veio adiante, veio depois. Se nós formos abrir os nucleons ou os núcleos dos átomos, nós vamos encontrar hoje elementos que nós chamamos de quarks. Ou seja, cada vez mais quarks e gluons. Cada vez mais a ciência avançando vai nos mostrando dos elementos mais primordiais. E neste avanço, é claro que nós vamos progredir muito ainda, além do conhecimento já adquirido, e vamos como que constatando aquilo que está ali, na altura dessas duas perguntas, a de número 30 e 31, onde nós vamos então, cada vez chegarmos no nosso entendimento a questões primordiais. Temos um longo caminho pela frente, que Jesus nos abençoe e que possamos continuar logo ali adiante, estudando esse nosso tema, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O meu abraço a todos vocês.